que ele tinha comunhão com Deus e que Deus refletia no seu coração e que ele enxergava claramente com os olhos espirituais. Mas era cego, físico. E tudo que ele queria era ver Jesus, um Jesus que ele cultuava, que ele adorava na escuridão dos seus olhos. Um Jesus que ele amava, que ele servia, mesmo sem visão física. Mas ele conseguia servir esse Jesus. Ele enxergava esse Jesus. E esse homem começa a clamar: como estou diante de Deus? Como é que anda a minha visão espiritual? Eu sei que eu estou vendo. Quantas coisas nos tiram a visão espiritual? Coisas que alegram a carne e coisas que entristecem a carne. Às vezes vem coisa do ponto de vista humano bom, coisa que alegra a carne. Um dinheiro inesperado, para pagar uns continhos, né? Alguém da família de repente recupera a saúde, alguém se converte, você ganhou um brinde aí de alguém, conseguiu um emprego, aquilo te enche o coração e os olhos, fica tão alegre. Nós temos que estabelecer uma balança entre essas duas visões, porque eu preciso enxergar para me manter vivo nesse mundo, fisicamente falando. Mas nesse mesmo mundo, eu preciso principalmente da minha visão espiritual. Eu não posso deixar que a minha visão física ofusque a minha visão espiritual. Mas como isso é possível? Tiago diz em seu livro que os olhos é responsável por condenar muita gente. Tudo que os olhos vê, os olhos cobiçam. Às vezes, nós choramos de alegria por um amigo, por um irmão, e às vezes não sabemos quem é essa pessoa, e essa pessoa está vendo o quê? A nossa lágrima, e muitas vezes confunde com fragilidade. Nos tornamos presa fácil. Tudo através dos olhos. É por isso que Bartimeu, é por isso que Jesus falou assim para Bartimeu: olha, a tua fé te salvou. Irmãos, aquele homem estava enxergando bem espiritualmente. Eu me lembro quando estava na outra igreja, há muito tempo atrás, igreja católica. Eu me ajoelhava para fazer as orações, mas eu sentia que eu estava cego. Eu procurava algo. Se eu estou na igreja, é para mim estar satisfeito, mas eu não conseguia. Eu estava cego espiritualmente. Quantas pessoas estão na condição desses dois homens de Emaús? Olha que eles são bem profundos, que eles estavam caminhando ao lado do grande mestre. Mas nós também estamos caminhando ao lado de Jesus. Basta acreditar que Ele está aqui. Basta acreditar que o seu Espírito Consolador está aqui. Quantos de nós, quantas vezes, irmãos, nós estamos conversando com Jesus, com o Espírito Santo, e não sabemos identificar? Passa despercebido. A mensagem que nós estudamos hoje, ali na escola bíblica, ela é muito séria e fala de anjos comuns que entram e falam, como que entrou lá na casa de Maria, a virgem, e fala: agraciada foste tu diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho. Ela não se espantou porque era um cidadão comum. As vestimentas eram vestimenta de judeus, senão ela tinha se espantado. Se fosse vestimenta de samaritano ou de egípcio, ele ia falar: epa, eu não posso falar contigo não. Está errado, camarada. Quantas vezes, irmãos, Deus não manda pessoas para falar conosco, mas nós estamos tão presos a esse sistema de coisas, estamos tão presos à internet, tão presos à TV, tão presos ao jornal, tão presos à comida, tão presos à bebida, tão presos à roupa, que o varão enviado por Deus sai, a varoa sai.
Às vezes vem trazer uma palavra de bênção. Mas nós só damos, não, beleza, porque está agoniado. Está igual aquele jovem que Jesus parou. Os anjos continuam vindo. Deus é imutável. Jesus está ressuscitado. O Espírito Santo está vivo entre nós. Mas temos que enxergar com a visão espiritual. Se nós deixarmos os acontecimentos ofuscar nossa visão espiritual, nós vamos entrar nesta vida, sair desta vida e vamos cobrar aos 80, 90, 100 anos de idade: Senhor, eu nunca tive experiência contigo. Sabe por quê? Porque tu estava cego. Tu estava cego espiritualmente. Já pensou se Jesus desce estrada fora e lá na frente para um outro pessoal e conversa com ele, se ajoelha e fala: ô grande mestre, o quanto esses homens não teriam saído feio na história? Jesus teve misericórdia e partiu o pão para que eles o reconhecessem. Essa mensagem nos desafia a alimentar-nos da palavra de Deus, a buscar as coisas que é lá do alto, para que nós possamos enxergar espiritualmente. E quando Jesus passar, e quando Deus está presente, o Espírito Santo, nós, opa, é de Deus. Eu vi. Tu viu? Vi. E é confirmado que é de Deus. O alarido que Bartimeu escutou, irmãos, surpreendeu ele? Surpreendeu. Com certeza o arauto já havia passado à frente de onde Bartimeu estava. Olha, tal hora Jesus está passando por aqui. Aquele que faz milagre, que já passou por várias cidades, está passando aqui, o arauto. Esse homem sabia que ele ia passar. Mas tudo que ele queria era seguir Jesus. Quantos caminhos não tinha para esse homem ir? Irmãos, há muito tempo ele estava cego. Por que ele tinha que ir atrás de Jesus se ele tinha parente, tinha sobrinho, tinha talvez até filhos? Ele tinha coisa para ver em Jerusalém. Muita coisa tinha mudado nos anos da sua cegueira. Comidas para ele ver, apreciar comigo. Mas ele estava tão certo, e ele estava com a visão tão apurada, espiritual, que ele só queria uma coisa: não me basta curar a minha visão física, porque enxergar espiritualmente eu enxergo. Eu quero ir com ele. Eu quero ir com ele. Não quero saber do mundo, não. Eu quero ir com ele. Recuperar a visão para me ir com ele, para me ser discípulo também. Esse era o desejo desse homem. O seguiu estrada fora. A gente lembra de Ruth. Ele teve opções. Como teve os 10 lá que foram se lavar no tanque. Só voltou um. Ele podia fazer isso também. Aquele um que voltou era um também que tinha a visão espiritual, que estava com a sua certeza. Os 10 não, os 9 não. Quantas vezes, irmãos, Deus nos cura, restaura a nossa visão, e muitas vezes nós fazemos o contrário do que fez este homem. Jesus fala: está aqui. Ou tu fica aí, ou tu vem comigo, ou tu vai para ali, ou tu vai para lá. Eu vou para o outro lado. Obrigado, Jesus. Depois a gente se fala. E vai embora. Seguir Jesus. Não dava para Bartimeu seguir Jesus cego, irmão. Quando Jesus te chama, não pense que ele vai deixar você cego, não. Jesus não quer cego atrás dele, não, para tropeçar dele e cair no chão, não. Jesus quer pessoas que enxergam. Quando Jesus me chama, eu tenho a plena certeza que ele já me curou, e que ele me deu a visão espiritual, e que eu posso segui-lo, e que eu posso ser discípulo, e que eu posso discipular pessoas mundo afora, estrada afora, como diz o texto. Estrada afora. Estrada afora. Jesus foi para ali, Bartimeu foi. Bartimeu não olhou para trás. A Bíblia aqui não fala que ele voltou: Senhor, eu vou só lá em casa, lá abraçar o pessoal lá, cumprimentar, dizer que eu estou curado, depois eu volto. Não
Mas tem um outro cego, o cego de nascença aqui na Bíblia, que ele voltou para a vida dele lá, e o pessoal fala, é aquele, não é aquele não. Ele voltou. O desejo dele era só enxergar. Jesus fez tudo. Foi isso? O outro cego. Ele voltou para o vilarejo dele. Mas aqui não, nós estamos falando de um homem que não tinha o desejo de ficar curado fisicamente. O desejo desse homem era de seguir Jesus. Porque a vista espiritual dele estava curada. Estava certo o que ele queria. Era como se Jesus chegasse para ele e falasse assim, Bartimeu, o que tu quer que eu faça? Olha, Jesus, é o seguinte, eu sei que tu é Cristo, salva, tu é o Messias, o olho fechado, não podia enxergar. Eu sei que tu cura, eu estou tranquilo quanto a isso. Se eu for agora, eu sei que eu vou alcançar graça diante de ti, porque eu acredito em ti. Mas eu queria enxergar para te seguir, para fazer a tua obra. Ele pediu para ser curado, para fazer a obra de Jesus, a obra de Deus. Senhor, eu sei quem tu és. Eu estou bem resolvido quanto a isso. Eu não estou pedindo para tu aumentar a minha fé, como já aconteceu. Aumente a minha falta de fé, é um que pediu. Mas esse aqui está falando, eu estou resolvido quanto a minha fé em ti, Jesus. Não quero que tu aumente minha fé, que eu já tenho uma fé, sei que tu é o Messias, o Salvador. Eu quero que limpa aqui as minhas vistas, que eu quero fazer a tua obra. Foi assim que ele falou. Glória a Deus. Saiu estrada afora. Saiu estrada afora. É o que precisamos fazer. Cada vez que Jesus cura da nossa cegueira, nós temos que seguir Jesus estrada fora. Qualquer lugar. Ir com Jesus. Essa é a mensagem da cura de um homem que queria a cura física, mas estava curado espiritualmente. Ao passo também que a primeira que eu li, que fala a história de dois homens que estavam do lado de Jesus, mas estavam cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. Uma história de um contraste grande, porque o cego físico ouviu falar de Jesus, acreditou, tomou posse e passou a, imagino eu, fazer a vontade de Deus. É a história de dois homens que faziam a vontade de Deus, mas era só obra. E quando se deu do lado de Cristo, não soube identificar. E conheceram no partido. Estavam convencidos, eram de Deus, mas não estavam quentes. Porque se tivesse quente, o coração não tinha ardido. Quando conversavam com Jesus no caminho, já tinham falado, epa, porra, Jesus, por que não falou logo, se ajoelhar? Te conhecemos. Tu és o Cristo, não tem como. O jeito que tu fala, o conhecimento que tu tem, a brandura que tu usa nas palavras, o teu olhar, eu sei que tu é o Messias. Não faz isso com a gente, não se revela que nós já sabemos que tu é o Messias. Mas não, foi embora. Quantas vezes, irmãos, Jesus fala com a gente, Deus fala com a gente, e a gente ignora. Talvez esses homens tinham no coração deles, será que é Jesus? Mas se eu fizer aquilo, e se não for, vai até constranger o rapaz. Quantas vezes Deus não faz isso com a gente? Ele dá uma certeza no nosso coração, nós enxergamos espiritualmente, vemos que é aquilo mesmo, e nós endurecemos e desenvolvemos dúvida, e falamos, não, pode não ser de Deus. Muitas vezes, quando estamos verdadeiramente em Cristo, quando estamos verdadeiramente em Deus, estamos firmados na rocha, estamos em comunhão íntima com Deus, não há dúvidas. E assim como o cego Bartimeu, que a metros de distância, gritou, certo de que aquele homem era o Senhor Jesus, nós devemos também ter uma certeza, a cada dia, a cada momento, a cada amanhecer, por onde quer que formos, e detectarmos a forma como Deus se dirige a nós, seja através de irmãos da igreja, seja através até de pessoas que estão fora do aprisco. Mas se nós tivermos uma comunhão sincera e verdadeira com Deus, nós haveremos de certificar que verdadeiramente Deus está falando conosco, está tratando conosco, está nos dando resposta, está nos dando advertência, está trazendo solução, porque o Deus dos tempos antigos, de
4.000 anos atrás. É o mesmo Deus que era com o Senhor Jesus. E é o mesmo Deus desse momento. Que Ele possa curar a nossa, não a nossa vista física, porque essa de qualquer forma vai levar ao farelo, como diz o outro. Mas que Ele possa curar a nossa cegueira espiritual. Para que nós possamos ver Jesus onde quer que Ele esteja. E que possamos contemplar Jesus onde quer que Ele passar. E de longe haveremos de dizer, é de Deus. É mesmo? É de Deus. É Jesus. Jesus passou aqui. Jesus passou ali. Jesus falou comigo tal dia. Aí sim, poderemos nos titularmos como titulou a mensagem em outros textos. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. É o maior chamado que tem. Não tem outro. Jesus nos chama a sermos discípulos seus. Jesus não nos chamou para comer, beber, não nos chamou para vestir, não nos chamou para construir, para destruir. Ele chamou para uma coisa: seja meus discípulos. Seja meus discípulos. E de Deus nós somos parte de Deus. O fôlego de Deus há em nós. Temos um pedaço de Deus em nós. E por isso temos que nos santificarmos. Todo tempo. Só assim seremos casa. Templo para Ele morar. Glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa.